vida do pastor Alex. Amém? Ele vai trazer a palavra do Senhor nessa noite para o nosso coração. Vamos sair daqui cheios do poder de Deus. Amém? Vamos com as mãos para cá, amém? Soberano, querido e amado Deus, graças te damos nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, agora toma o teu filho em tuas mãos, toma o governo, toma a direção, que o teu Espírito tome a frente de todas as coisas. Vai jogando por terra todo embaraço, todo impedimento, tudo que não provém de ti, tudo aquilo, Pai, que não te louva, que não te glorifica, tu vai jogando por terra no poder, no nome de Jesus. Enquanto teu filho prega, tu peleja pela casa dele, peleja pelas causas dele, vai dando vitória, vai preparando um cenário de vitória, porque tu é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Assim te louvamos porque estamos certos que o Senhor fará muito além do que pedimos ou imaginamos, porque Ele é fiel. A gente oramos grato no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Eu podia louvar o louvor antes de começar a pegar? Mas eu não vou louvar não, vou pedir a minha amada, minha linda esposa, a pastora Lana, para estar louvando. Eu vou tocar, mas eu quero que ela louve com essa voz marcante que só ela tem. Eita, Jesus. Um dos nomes do nosso Senhor é Jeová Jiré. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda que nessa noite você entrou aqui e há uma unção de provisão sobre a sua vida. Aleluia. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou, porque Jeová Jiré está na casa. Aleluia. Para aqueles que oram, buscam, Ele vai prover de novo. Meu Deus, aleluia. Então nós vamos louvar com a pastora Lana. Eu vou louvar no meu gogó, que o meu gogó é alto, mas a pastora Lana vai louvar e você vai ficar de pé e vai louvar essa canção comigo. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Xarabaxubi cantarébia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Glória, glória, glória ao teu nome. Você pode botar aqui, pastor? Cadê? Está saindo aqui o carro. Tem alguém? Cadê aqui você dá para a pastora cantar? Porque está saindo o carro aqui, pode dar o carro não. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Tu és fiel, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. O fogo não me queima, As águas não vão afundar, pois estás comigo. Aleluia. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, Oh, Jesus tu maravilhoso. estás Aleluia. comigo. Glória a Deus, aleluia. Ele porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O fogo não me queima, as águas não vão. Cante sim, Senhor, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, no esconderijo. Não estou sozinha,
tempestade, não vento forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, a tempestade, Em nome de Jesus, declara. e o vento forte, Não vão roubar. não vão roubar a minha fé. Em ti, Meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu mais nada, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu não vivo do que creio. Obrigado, pastor Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, eu quero convidar a sua Bíblia, vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro profético de Daniel, capítulo 6, que é o livro, é a campanha, né, minha pastora? É a campanha de saindo da cova, né? Tem livramento na cova. Tem livramento na cova. Eu creio. Quantos creem que tem livramento na cova? Glória! Eu creio. Vamos ler a partir do versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel por voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aleluia, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor, seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhe galharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gente diferentes, línguas que moram em toda a terra: a paz pois seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente é o seu reino. Não se pode destruir o seu domínio, aleluia, até o fim.
Ele livra e salva e opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai, profética na tua presença, onde tu vai falar conosco através da sua palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha trazer as nossas mentes, coloca a mão na sua mente, que as nossas mentes nesse momento estejam ligadas, Pai, ao teu trono, à sua palavra, Pai. E cada mente esteja, Pai, presa a ti, ao teu Espírito. Eu quero dar uma ordem agora no mundo espiritual que todo demônio, roubador de palavra, todo demônio, tirador de ascensão, seja amarrado e aniquilado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você pode sentar no nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu sempre digo, aqui eu não sou pregador, eu sou mensageiro da palavra do Senhor. Não tenho aquela eloquência, eu não tenho aquele jeito, né, de pregador, mas tenho a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E o tema que foi me dado se encontra no livro profético de Daniel. Nós sabemos que a Bíblia ela é toda dividida, né? Ela começa com os 5 primeiros livros, Pentateuco, depois os livros históricos que vai de Josué a Esther, depois os cânticos, que começa, acho que é Jó, né? Vai até Cantares. Depois nós temos os livros proféticos, que começa em Isaías, vai até em Malaquias, os Evangelhos. Temos as cartas paulinas, as cartas pastorais e o livro escatológico de Apocalipse. E o livro de Daniel é um livro profético, que fica na parte dos profetas. Daniel conhecido como um profeta maior, não porque Daniel ele é maior que os outros profetas, não. Porque no literário do profeta Daniel, a extensão da sua literatura é grande. É que como o pastor Eli escrevesse uma página com 100 folhas e eu escrevesse uma página com 20 folhas, o pastor Eli seria considerado um profeta maior pelo seu literário, pela grande extensão da sua literatura, não por ele ser um homem maior ou de maior importância, não, pelo literário. Então, quando vocês escutarem profeta maior, é porque a literatura desse profeta é extensa. Então nós temos Isaías, Daniel, Jeremias como profeta maiores, e Ezequiel. E esses homens, eles foram canonizados como profetas maiores. Então vamos na história de Daniel. Daniel, nós sabemos que era um profeta que, como foi orado aqui pela nossa pastora, um homem que orava. Desde jovem ele já tinha uma vida com Deus. A história de Daniel ela começa não no capítulo 6 do seu livro profético. Ela vai começar no capítulo 1 do seu livro profético. Vai dizer a palavra do Senhor que no 3º ano do rei Jeoaquim, um homem, um líder de nação chamado Nabucodonosor, ele vai invadir a cidade de Jerusalém, mais precisamente o reino sul, o reino de Judá, e ele vai levar ali o rei cativo, as suas mulheres, a mãe do rei. Ele vai levar todos os principais, ele vai levar soldados, vai dizer a palavra de Deus que ele vai levar 7.000 soldados, ele vai levar lideranças, ele vai levar todos cativos. Tamanho o poder bélico de Nabucodonosor. E vai dizer também que ele vai escolher dentre os jovens os mais sábios, os mais inteligentes, entre a saber Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E lá em Babilônia teria o nome mudado para Beltesazar, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Obrigado a irmã que me Alexandre já falando, vai acaba esquecendo. Oh, glória. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi esse nome dado a esses príncipes na Babilônia. E eles são levados diretamente para o palácio, por ordem do rei Nabucodonosor, para aprender a doutrina, a literatura dos caldeus, dos persas, para serem instruídos, aleluia, porque o inimigo, ele é sábio, ele tenta tirar da presença do propósito de Deus, aquilo que Deus levantou com sabedoria, aquilo que Deus levantou com aptidão, para fazer para ele lá no mundo, amém? Você haja ver cantores que Deus deu dom, porque quem dá o dom é Deus, tá? O diabo não dá nada. O diabo ele só veio para matar, fala em João 10:10, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em Abundância. Esse Deus está aqui hoje para te dar vida e vida em abundância. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vai
dizer a palavra de Deus que eles são levados para o palácio. E ali naquele palácio, Daniel, aqueles jovens, eles são oferecidas as comidas, os manjares do rei, e eles se abstêm de tudo aquilo que Babilônia poderia oferecer. Até a alimentação, ele faz lá uma proposta lá com o chefe dos eunucos. Ele fala: nós vamos comer legumes durante um tempo e vamos fazer o propósito com Deus. Eles ficam mais fortes do que aqueles que comeram manjar, porque aquele que se alimenta da presença de Deus, ele é mais fortificado. Aleluia. Vai dizer a palavra do Senhor: que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aleluia. Subirão como águia com asas, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Se alimente da presença do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia. Então Daniel ali ele é inserido em Babilônia e começa a trajetória de Daniel. Daniel ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, onde ele vai ver as cidades sendo destruídas e uma única cidade sendo consolidada, que é a cidade do nosso Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Que é Israel permanecendo em soberania. É a cidade a qual nós estamos conquistando até o dia de hoje, para que prevaleça. Aleluia! Com a presença do Senhor. Aleluia! O rei fica meio conturbado, o rei fica meio, mas ele aceita. E Daniel passa a fazer parte do palácio. Daniel passa a fazer parte ali de toda aquela ambiência de Nabucodonosor, sendo dado como principais. E aí ele vai perdurar por alguns reinados. Nós vamos ver aqui que ele, quando Nabucodonosor ele é aniquilado, ele é morto, o filho dele, Evil-Merodach, vai reinar somente por 2 anos, também traído pelo Negrisar, também ficou 2 anos. Aí vai entrar um rei chamado Nibanor de Nabucodonosor. Ele é casado com a filha de Nabucodonosor, que vai ter um filho chamado Belsazar. E nós sabemos que quando Nabucodonosor ele vai a Jerusalém, ele saqueia Jerusalém, ele leva tudo que era do templo, ele destrói o templo, ele pega os utensílios consagrados do Senhor, ele leva para Babilônia, lá para o palácio, mas só que ele tem um fato inusitante: ele não usa, ele dá para os deus dele, porque ele entendia que aqueles utensílios eram de Deus. Olha um fato interessante, a reverência daquele rei Nabucodonosor, que ele estava cego espiritualmente, como tem muitos hoje, nos dias de hoje, cego, servindo a Deus estranho, por ignorância, por não conhecer, aleluia. Mas nós somos voz profética, aleluia, que anunciamos o evangelho a tempo e fora de tempo, a saber que Deus fazer conhecer as grandezas, a glória do seu mistério é Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia. Nós somos a geração de João Batista, né? Então eu vou que estou preparando um caminho, endireitando minha vida, cada vez mais diminuindo. O que importa é o que ele cresça, e nele meu prazer está. Nós somos a geração de João Batista, amém? Amém? Estamos trazendo a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia! Aleluia! E Nabucodonosor não usa aqueles utensílios para nada, deixa ele guardado, porque ele entendia que era um utensílio sagrado da sã ignorância dele. Mas vai passando o reino e um dia, infelizmente, o garotão lá, Belsazar, né? Ele faz um baile, foi um baile fatal para a vida dele. Ele começa com a bebedeira com os jovens e tal, e ele começa a pegar os utensílios, as taças sagradas, e começa a beber, e Deus olha e se ira muito, hein? A presença de Deus é muito séria, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não se brinca com a presença de Deus. Eu lembro aqui de Uzá, o sacerdote levita, quando Davi ele vai pegar a arca da aliança de volta, ele manda carregar em carro de bois, e Uzá, quando a arca tenta cair, Uzá tenta meter a mão na presença do Senhor de maneira errada. O que acontece com Uzá? Ele morre, aleluia. Mas ele fala: pastor, Davi não morreu, aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa, para você, ordem absurda se cumpre? Não. Quem era o sacerdote levita na época? Era Davi ou era Uzá? Era Uzá, aleluia. Ele sabia das ordens, ele sabia das diretrizes, e aquele que sabe o que é certo e não faz, aleluia, é acometido pela ira do Senhor, está pecando. É verdade. Vai dizer a palavra do Senhor: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz o certo, não faz, está pecando, aleluia.
De repente, Davi na sanfonia, Davi não tinha as instruções do sacerdote levita, mas usar tinha, aleluia! Usar tinha. Por isso, muitas das vezes, aqui no Ministério Terra dos Milagres, o Senhor vai enviar pessoas, aleluia, que de repente tem um conhecimento a mais do que a pastora, porque é normal. Nós não sabemos tudo, né? Nós não somos o supra-sumo do amor, da sabedoria. É por isso que Deus ele envia. Vai ser para Deus usar pastores, a mestre, aquilo. E você, como mestre, de repente, a tua função não é criticar e falar do pastor, chamar o pastor como mestre, isso, e tentar auxiliar. Às vezes acontece, a gente na pastoreia, a gente, né? Então, se você tem que entender a sua função, se você sabe que sabe, não é para você criticar, não é para você ser soberbo, é para você auxiliar, amém? E o Zé foi tocar na arca. E ele morre porque ele sabia, foi instruído, que deveria ser carregado por sacerdote levita, com argola de ouro, aquela coisa toda, e ele vai e morre. Mas voltando para a nossa mensagem, então, Beltesazar, ele deu os utensílios sagrados o templo, e de repente, lá na parede, começa a escrever uma mão. Até que os espíritas falam que a espírita eles usam essa parte para fazer, mas não era a mão do Senhor dizendo: Bene, Bene, Tekel, Ufação. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Se o Senhor hoje descesse aqui com a sua balança sobrenatural, espiritual, e nos pesasse, será que nós seríamos achados em falta, meu pastor? Meu Deus, é forte, Jesus. Será que a balança do Senhor pesaria Meu Deus. mais para o bem ou mais para o mal? Será que seríamos achados como a igreja de Laodiceia? Porque nem quente nem frio, morno eu te vomitarei. Meu Deus. E aí ele fica muito angustiado. A palavra de Deus vai dizer que o semblante de Beltesazar, eu queria imaginar como a Bíblia ficou com um tamanho quanto tão inibalado na face da terra. E aí ele manda chamar Daniel, porque alguém falou: ó, tem um lá da época do teu avô, que é profeta, que é sábio, que conhece o hebraico, que conhece o aramaico, que conhece as letras do céu divino, aleluia. Aquele que tem intimidade com a palavra, aleluia. Aquele que domina a Bíblia, ele vai te explicar dentro da hermenêutica, da exegese, né? Chama lá o pastor Ricardo, um homem inteligente, que ele vai explicar para a gente esse negócio aqui. Aleluia. É chamado lá Daniel, e ele vai e decifra. E aí o rei, muito alegre, ele manda vestir Daniel, ele manda botar túnica nova, dá poder a Daniel. Mas não deu nem para brincar, né? Porque naquela mesma noite, Dário, o medo, ele toma Babilônia, mata todo mundo, mata Beltesazar, mata todos os seus soldados e domina aquele governo. E Daniel permanece. A palavra de Deus diz no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome. Daniel, um homem íntegro às autoridades, um homem íntegro primeiramente ao seu Deus, mas um homem que respeitava as suas autoridades. Você pode olhar para mim, passa reinado e Daniel permanece, aleluia. Vem Nabucodonosor, Evil, Merodec, Negrissar, aleluia, Libanando e Beltesazar, e está Daniel aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque não importa o reinado, aleluia, do homem na terra, e sim a presença do Senhor sobre nossas vidas, aleluia. Vai dizer a palavra do Senhor: passará céus e terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Aleluia. Eu quero dar uma notícia para você essa noite. Se você permanecer na presença do Senhor, aconteça o que acontecer, tu permanecerás de pé. Aleluia. Glória. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. E ali Daniel ele é condecorado, tá dizendo, nem tempo de gozar das prerrogativas de Beltesazar, né? Aí deve ter ficado assim: poxa, acabei de ganhar um carro bom aqui, mas aí os planos de Deus jamais serão frustrados na minha e na sua vida. Aleluia! Quando Deus te levantou nessa geração, nesta terra, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Porque quando Deus te chama nessa geração, não é pelo olhar
do homem, é pelo olhar dele, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, sabiamente, a minha pastora falou, eu não tenho padrinho humano, meu padrinho é Deus, aleluia. Glória a Se Deus. Deus está no controle, Meu Deus. não há homem Aleluia. que venha frustrar os planos de Deus. Vai ser lá no capítulo 2, versículo 42. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Você pode glorificar o Senhor essa noite? Glória a Deus. Aleluia! E também o que me chama a atenção, pastora, eu passei aqui batido, estou tentando entrar na mensagem, é que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão lá na fornalha, passando pelo propósito, passando pelo processo deles, Daniel não está. Daniel não está. E eu sempre perguntei, por que Daniel não está se ele veio também junto? Sabe por quê? Porque aquele que já viveu o seu propósito, ele é exaltado pelo Senhor, aleluia! Glória a Deus. Cada um tem um tempo do seu processo, eu tenho um tempo do meu processo, pastor ele tem um tempo do processo dele, pastora Ana teve o tempo do processo dela. De repente você vai olhar, pô, mas fulano não está, mas fulano já passou pelo processo dele, aleluia. Sabe o que estava Daniel? No palácio, aleluia, porque ali era a vez de Sadraque, Mesaque e Abednego passar pelo processo deles, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Porque tudo tem um processo. Se a pastora e o pastor estão aqui, eles tiveram um processo deles, aleluia. Eles não entraram pela janela e sentaram aqui. Porque muitas das vezes nós somos medidos pela nossa humildade. Nós somos medidos pelo nosso amor. O cara canta, ele começa a ler a Bíblia, já acha que é pastor, já acha que é bispo, já acha que é apóstolo, ele já quer criticar o pastor, já quer. Tudo tem um processo, aleluia. Glória a Deus. Não é pelo que eu me capacito, é pelo chamado e processo de Senhor, aleluia. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando Davi, ele chega naquele campo de batalha, escute aqui, olha para mim, para levar pão e alimento para os seus irmãos, aquele irmão dele, aleluia, Eliabe, né, o mais velho, ele olha para Davi e fala, o que você está fazendo aqui? Deixaste aquelas poucas ovelhas do seu pai lá. E o que você está fazendo aqui, seu moleque de um cara de armadura, botaram a armadura nele, todo ataviado, mas sem nenhum processo. Seria uma experiência de guerra, porque foi escolhido, porque hoje está assim, muitos são escolhidos pela aparência, pastor. Meu Deus. Aquele ali está de terno e gravata, fala bem, mas a essência, a experiência. Aleluia, Jesus. O deserto não tem. Na primeira prova cai. Na primeira tempestade pula fora do barco. E aí, Davi ignora, porque quem já passou pelo processo está maduro o suficiente para sofrer as críticas. Aleluia. Aí Davi ele vê o gigante, vai dizer que e o gigante falou as mesmas palavras. Está lá no 1 Samuel 17. Ou seja, as mesmas palavras que o gigante já estava falando aquelas palavras. Aí eu fui ler que o gigante descia lá no arraial e desafiava todo dia. Cadê? Por acaso vocês são servos de Saul e eu sou aqui, sou filisteu? Cadê o homem para me encarar? Todo dia vai dizer que o gigante descia. Manhã, tarde e noite. Café da manhã com afronta, almoço com afronta, janta com afronta, ceia da madrugada com afronta. E aqueles homens permaneceram naquela cova, porque não tinham intimidade com Deus. E vai dizer que Davi ouviu aquelas mesmas palavras, aleluia. Davi ouviu aquelas mesmas palavras e veio falar, quem é esse circunciso que afronta o povo de Deus? Porque Davi tinha aliança com o Senhor, aleluia. Glória a Deus. E quem tem Aleluia. aliança com o Senhor sabe quem é na presença do Senhor. Glória a Deus, E aleluia. ele conversa lá que vai dar plena naquela. E quando ele chega no momento de matar o gigante, ele vai dizer, tu veio contra mim com lanças e espadas, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Cadê as glórias dessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Davi já tinha matado um urso na sua trajetória. Davi já tinha matado um leão na sua trajetória. Davi estava apacentando as suas ovelhas. É chamado agora para o seu pai para entregar pão e queijo. Estava ele lá. Porque Davi sabia se mover pelo aquilo que era lhe dado como ofício, aleluia. Porque o verdadeiro, aleluia, guerreiro, o verdadeiro servo de Deus, ele sabe se mover pelo seu ofício. Pastor, matador de leão, de urso, entregador de iFood, e agora matador de gigante. Porque Davi orava, Davi buscava.
Davi era segundo o coração de Deus. Porque eu estou um pouco saindo da mensagem. Porque eu quero entender, quero que você entenda, que o que te faz ser vencedor é intimidade com o Senhor. Aleluia. O que te faz ser mais que vencedor, aleluia, é aliança com o Senhor. É o que o Daniel tinha, aleluia. Daniel tinha aliança com o Deus de Israel. Ele tinha obediência à doutrina do Deus de Israel. Glória. E aí, Dália assume, olha para ele e acha graça. Por quê? Porque o Senhor fez o rei achar graça em Daniel. E ele falou, ó, separa 120 príncipes aí, mas desses 120 eu quero 3 principais. E Daniel estava no meio, aleluia. E aí, quando Deus escolher, ninguém vai tirar, aleluia, aquilo que Deus separou para você, aleluia. Glória. E estava lá Daniel de novo, entre os 3 principais. Passa, quero que você entenda, passa rei, vem rei, sai rei, e Daniel permanece exaltado pelo Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Porque a sua exaltação, ela vem do Senhor, aleluia. Eu creio que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, eles vinham restaurando pelos amigos dele, né? Senhor, livra eles, Senhor. E aqueles jovens passaram, e depois se tornaram chefes de províncias também, sátrapas, viraram sátrapas, porque Deus exalta quem passa pelo processo, porque Deus exalta quem é da fornalha, aleluia, porque Deus exalta aquele que se rende a Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí começa todo o problema, meu pastor. A inveja, o ciúme. Aqueles caras olharam para Daniel, porque vai dizer na palavra de Deus que ele exalava um espírito de excelência, de sabedoria, porque aquele, aleluia, que se move pelo Senhor, ele faz a diferença, aleluia. Ei, eu quero dizer para você uma coisa nesta noite. Permaneça na presença do Senhor, aleluia. Porque Ele vai te fazer reconhecido, aleluia. O Evangelho de João vai dizer: convém que ele cresça e eu diminua, aleluia. Por que nós vemos tantos, às vezes, vamos botar aí, famosos na fé? E o grande problema é que muitos deles se perdem, né? Oração de Abacuque, capítulo 3, Senhor, ouço tua voz e se tiver alarmado, aviva a tua hora no meio dos anos, faça conhecido. Que é o meio do caminho que é o problema, pastor. É verdade. É o meio do caminho que é o problema, né? Mas vamos voltar para mim, não me perder muito, que eu viajo na minha. E aí, quando você busca o Senhor, Ele te exalta. Aí tem a oração da irmã Joaninha, do irmão Carioquinha, aí vou botar a nossa pastora Lívia e tal. Porque essas pessoas são conhecidas? Porque elas se colocam na dispensação do Senhor. E o Senhor as faz grande, aleluia! Porque quem é Paulo? Quem é Paulo? Apolo? Quem é? Apenas servos do Senhor. Porque não importa quem planta ou quem rega, mas sim quem dá o crescimento. E é Deus que dá o crescimento na nossa vida. Somos apenas servos. E como servimos, Ele nos capacita, aleluia. Por isso que esses homens aí todos aí, você para pensar um pouco, são homens normais igual a você. Mas a diferença é que eles buscam a face e a presença do Senhor. Eles têm intimidade com o Senhor. É por isso que o Senhor os dá, aleluia. É por isso que o Senhor os enche, aleluia. Às vezes Deus que eles se enche, às vezes eles começam a se olhar igual a síndrome do siciliano. Infelizmente, eu peço ao Senhor, passe em mim esse caso, não deixa, em nome de Jesus. Às vezes estou lá com minhas 40 ovelhas. Senhor, o Senhor fala que vai crescer, mas a gente passa a cabeça, né? Ai, meu Deus do céu, porque eu vejo, cara. Igreja grande, pastor, não sabe nem teu nome, nem te conhece, eles passam por você. Eu fui criado em igrejas grandes. Eu tenho 41 anos de evangelho. E a primeira igreja pequena que eu faço parte é o ministério ao qual eu presido como pastor presidente. Eu fui criado em igrejas grandes. Para você chegar no pastor, só teve muita intimidade mesmo. Tem que ter muita intimidade. Eu sempre se subir chegar, eu sempre tive intimidade com os pastores, eu sempre estava lá. E eu via a dificuldade das pessoas se chegarem ao pastor e eu achava assim, não, cara. O pastor tem que estar acessível a todo mundo. O pastor tem que ser que nem Jesus, tem que estar no meio do povo, cara. E eu participei de muitos ministérios. Fui Batista, 10 anos. Fui Nova Vida, 7 anos. Assembleano, eu nasci. Deus me deu essa experiência. Não foi rebelião com você não, tá? Foi Deus me capacitando para mim, hoje, ter um pouquinho de cada um e tocar a obra lá para a misericórdia dele. Então, eu falava com o Senhor, eu não quero me perder pela vaidade. Aleluia. Eu não quero me perder pela vaidade. E Daniel, ele não se perdeu pela vaidade.
Glória a Deus, aleluia. Porque ele tinha um princípio que era buscar a Deus sobre todas as coisas, aleluia. Aleluia. Porque ele era um homem de oração, ele era um homem que orava. E aí sabe qual foi o intento sobre a vida de Daniel? Não temos nada contra esse cara. Ele é um bom diácono, ele é um bom servo. O que vamos fazer por ele? Aí viram que o cara de Daniel era um homem de oração. Que Daniel orava, pastor. Já sei. Vamos inventar um decreto que durante 30 dias está proibido a orar para seu Deus aqui. E aí nós vamos pegar Daniel. Porque Daniel orava fora do palácio, dentro do palácio. Onde Daniel parava, ele orava. Eu queria ser um conjecto assim. E aí Daniel, como ele era obediente aos homens e obediente a Deus, ele desobedece ao rei? Não. Não desobedece ao rei. Ele tinha costume de orar na sua casa e deixar as janelas abertas. Ele vai orar da casa dele. E os camaradas vão lá espiar na janela e ver ele orando dentro da casa dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma nuvem de testemunhas sobre nossas vidas. É verdade. Muitos eles vão observar tudo aquilo que você faz. Não que você acerta, mas o que você erra. Desse jeito. O teu primeiro erro, eles vão vir com 7 pedras na mão. Meu Deus. Você vai postar. Uma vez, um pastor, amigo meu, o que ele fez? Ele postava a mensagem todo dia. Ninguém respondia, pastor. Ninguém respondia. Já existia WhatsApp em 2014. Ninguém respondia. Teve uma vez que ele, irritado, ele pegou uma foto de uma mulher de biquíni, normal, coisa normal. Nada a divulgar, mas o pastor e postou no grupo. E deixou. Era um teste. Chegou no culto, já estava o quê? Embrasado. Não faz normal. Você vê todo dia no... Pastor, ele é engraçado, né? Todo dia eu posto uma mensagem de autoajuda, uma mensagem da Bíblia, ninguém nem uma curtida. Agora eu cortei um negócio. É assim, ele quis mostrar a fragilidade do homem. Meu Deus. Todo mundo está para apontar o seu erro. Você pode acertar 1000 vezes, mas quando você errar uma vez, você vai ser criticado. E era um pastor muito chegado a nós. Ele era uma das pregações dele, mostrar que nós éramos frágeis. Porque aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. E Daniel ali orando, aqueles homens vão e entregam Daniel ao rei. Falou, ó, Daniel desobedeceu a você, rei, ao Senhor. E vão lá e o rei, muito triste, porque Dário gostava muito de Daniel. O rei Dário, ele gostava muito de Daniel, muito, muito mesmo. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus. Mas só que naquela época o decreto do rei valia mais que nada. Tudo. Tinha a chancela dele, não poderia voltar atrás. Vocês lembram do decreto de Esther? Tinha mão para matar o povo, mas o rei tinha chancelado. Mas aí o rei não poderia, Assuero, voltar atrás. O que ele falou? Ó, não posso tirar o decreto, mas eu posso liberar para vocês lutarem com as próprias mãos e se defenderem. É até um dia estabelecido em Israel sobre uma festa sobre esse dia da libertação do povo, e o rei não poderia voltar atrás. Ele pede que chame a Daniel e lança Daniel na cova dos leões, mas com o coração muito triste, com o coração muito amargurado, porque muitas das vezes o Rei dos Reis, aleluia, o nosso Deus, ele fica triste com situações que se acometem em nossas vidas. Porque eu quero dizer que muitas das vezes, muitas covas, aleluia, somos nós que entramos por conta própria, aleluia. Meu do que Deus. se queixa o homem do seu próprio pecado, aleluia. O nosso Deus é um Deus de princípio. Há uma coisa chamada no homem livre-arbítrio, a natureza moral, que é o entendimento do bem e o entendimento do mal, aleluia. Nós não somos automatizados a fazer a vontade de Deus, não. É por livre e espontânea vontade, aleluia. E muitas das vezes, como não decidimos fazer a vontade de Deus, porque vai dizer lá em Provérbios que há caminhos para homens que parecem direito, mas são caminhos de morte, aleluia. O Rei dos Reis, ele fica triste, porque a legalidade em nossas vidas. Há um acusador 24 horas por dia nos acusando, aleluia. Pedro, ainda hoje, Satanás pediu para peneirar sua alma.
24 horas por dia nos querendo jogar na cova do leão. Mas hoje a gente vai sozinho, né, para a cova do leão, né? Com a nossa própria vontade. Mas graças a Deus, lá em 2 Crônicas 7,14 vai dizer que o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então, vírgula, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Daniel vai para a cova pelo decreto satânico daqueles homens mentirosos, aleluia, porque o pai da mentira, ele tentou contra a vida do homem de Deus. Isso acontece no dia de hoje. Muitas das vezes a mentira acaba com o ministério, uma pastora. Muitas das vezes a mentira, aleluia, destitui liderança, aleluia. E às vezes os líderes, os reis, não sei o que é, por falta de sabedoria, eles compram uma ideia. Porque antes da ideia, eles deram autonomia ao dono da ideia, aleluia. E por ofício de agora, mas aí é o meu braço, eu não posso. Sabendo ainda assim que você está certo ou errado, sabendo que você está certo. Mas o pastor Ricardo é meu amigo, eu não posso tirar a moral do pastor Ricardo. A pastora Lívia é minha amiga. Ah, não, mas a pastora não é minha amiga, eu vou contra a pastora Lívia. Certa vez eu vi um pastor falar para mim, mas aí eu sabia que a minha mulher está errada, mas é minha esposa, né? Mas está errada, pastor. Ela não ia contra a minha esposa, mas eu tinha a favor das irmãs. Mas aí, não, sua esposa errou, você tinha que chamar com amor. E aí a igreja foi debandando, a igreja acabou fechando. Porque há princípios que são intransferíveis e irrevogáveis. Esse princípio é o princípio da verdade, aleluia. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. E nada vai ficar oculto que não venha a ser revelado, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, só basta confiar. Eu falei aqui, que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A bondade de Deus não estará sempre sobre a minha e a sua vida, aleluia. Glória a Deus. Daniel é jogado naquela cova com aqueles leões. Eu quero que você imagine, quem já foi no zoológico aqui? Aqueles leões bonitos, né? Aqueles leões são alimentados 24 horas por dia com carne, com tudo. Se você não alimentar um daquele, quando o cuidador vai lá, ele é devorado pelo leão. Imagina que aqueles leões que estavam na cova estavam famintos. Deixaram com bastante fome para quando Daniel fosse na cova, eles fossem devorados, aleluia. Porque era costume em Babilônia ter covas com leões, era um dos castigos aos inimigos, jogar em covas, assim como no Coliseu, eles jogavam no Coliseu, né, para matar os cristãos. O Babilônia também tinha as covas com leão, lá eles jogavam o desafeto. Vai dizer aqui que a família daqueles que mentiram não ficaram nem os ossos, né? Não ficaram nem os ossos. E Daniel entra orando. Eu creio com bastante medo. Porque o fato de eu ser um homem de Deus, você ser mulher de Deus, não isenta de ter medo, aleluia. Mas o medo não pode sobrepor a nossa confiança no Senhor, aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja o seu nome. Nesta noite eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei qual cova você está passando. Eu não sei se é uma doença, aleluia. Eu não sei se é a falta de emprego, aleluia. Eu não sei se é um desprezo da família, aleluia. Eu não sei qual é a cova que você está nesse momento. Mas eu sei que o Deus de Daniel está aqui para te dar vitória, aleluia. Jeová Jiré está aqui, aleluia. Louvado seja o seu nome, aleluia. Basta que você ore, porque o pilar da vida do cristão é orar e jejuar, aleluia. Glória a Deus. O próprio rei jejuou pela vida de Daniel, o rei. Vai ser a prova que o rei jejuou, porque ele acreditava no Deus do Daniel, aleluia. Atitudes que, aleluia, dão exemplo. Ele sabia que o jejum era válido, mas é que o rei jejuou. Glória a Deus. Vai dizer assim, ficou sem comer, porque Saul ficou sem comer, né? Quando ele quis matar Nabote, aí ficou sem comer pão. Vai dizer que o rei jejuou. A palavra jejum tem um valor espiritual muito grande, aleluia, a propósito. Ele estava fazendo um propósito para a vida de Daniel. Daniel foi orar. Aleluia, glória.
E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e se livram. Glória, glória a Quem crê no Deus. Senhor que dê glória a Deus? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta. Você orou hoje ao acordar? Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Aleluia. Senhor, quero entregar a minha vida, o meu dia nas tuas mãos, Senhor. Me livra do homem mau, do homem sanguinário. De tudo aquilo que venha vai tentar contra a minha vida, contra os meus, minha família, meus amigos, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está na carta pastoral de Tiago. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel se manteve em oração ali a noite toda. A noite toda, Daniel se manteve em oração. E o Senhor enviou os anjos na presença daquele homem. Aleluia. Irmão, não tem outro segredo para a vitória na sua vida. É oração, oração, oração. O salmista vai dizer lá no Salmo 30 que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Esse choro é oração aos pés do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Esse choro é oração aos pés do Senhor. Maravilhoso. E eu acredito também que, eu vou conjecturar aqui um pouquinho, que a notícia chegou a Jeremias, que não foi, ficou preso lá em Jerusalém, que Jeremias é contemporâneo de Daniel. A notícia chegou a Ezequiel, que também estava cativo. E eles eram homens de Deus, estavam orando, aleluia. Porque quando a igreja ora, um milagre acontece, aleluia. Glória a Deus. Deve ter chegado a notícia, pô, Daniel foi preso lá, né? Daniel estava preso, o rei mandou Daniel para a cova do leão. Algum mensageiro, Daniel, Jeremias, o profeta chorou, deve ter chorado a benção, né? Lá em Jerusalém. Daniel está preso, foi jogado na cova do leão, vai ser devorado, aleluia. Mas não, havia um homem de Deus firme, olhando para Cristo em oração. O salmista vai dizer no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, para o monte de onde o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, aleluia. E Daniel orando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E um momento de aflição, sim, aleluia. Porque imagine você numa cova com vários leões famintos. Não é motivo para aflição, meu irmão. Mas o salmista vai dizer para nós no Salmo 34, 19, que muitas são as aflições dos justos. Cadê o justo? Glória a Deus. Mas de todas elas o Senhor a livra. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia. Eu não sei qual é a forma que você hoje está tentado, mas eu sei que o Deus que deu vitória a Daniel, ele está aqui hoje. Confia nele, aleluia. Ore, busca a sua face em tempo e fora de tempo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque ninguém está isento de estar em uma cova, eu não sei qual é a cova. Nenhum de nós estamos isentos de estar numa cova, dentro de um problema, aleluia, porque isso faz parte da vida, isso faz parte do processo, aleluia. Muitas das vezes o Senhor permite, aleluia, muitas das vezes o Senhor não vai te livrar da cova, mas vai estar contigo na cova, aleluia. Ele não vai te livrar do deserto, mas vai passar contigo no deserto, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo é descansar, o segredo é confiar. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há processos que são necessários, meu pastor. Passarmos pela cova, estarmos na cova, aleluia. José ele foi jogado na cova, não foi? Filho de Jacó, mas ele permaneceu, aleluia, firme. Ele permaneceu confiando nos seus sonhos. Ele permaneceu confiando na presença e foi levado a governador. Sabe o problema? Qual é? Nos dias de hoje, minha pastora. E aqui é a primeira covazinha, a gente quer pular fora, não entende, quer reclamar, quer fazer que nem a mulher de Ló, amaldiçoa teu Deus e morre. Como uma louca diz tu, mulher, se Deus me deu bem, não pode me dar caso mal. Só entenda que o Senhor é poderoso, aleluia, para te livrar em qualquer tempo e fora de tempo. Ei, a cova não é o seu fim, aleluia. Glória a Deus. A cova não é o seu fim.
aqui, aleluia, a Bíblia vai me dizer de muitas pessoas que entraram em situações inusitadas e saíram de lá vitoriosas. Davi não estava numa cova em cima de uma caverna, mas vai dizer que ele saiu daquela caverna com o exército, aleluia, poderoso ao lado dele, aleluia. Estava sendo perseguido pelo rei Saul. Meu Deus, aleluia. Mas a caverna não foi o fim de Davi. A caverna foi um princípio de um rei que reinaria em excelência, cheio da presença de Deus sobre a sua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você tem vida de oração, meu irmão, minha irmã, não há leões suficiente para impedir a Deus de assistir na sua vida. Se você tem vida de oração, meu irmão e minha irmã, creia que o Senhor é contigo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que ela entra no mundo sobrenatural, mexe com todo o curso sobrenatural, fazendo Deus intervir ao seu favor. Sabe por quê? O mecanismo do céu é reação à sua ação. O céu não age, ele reage. E o que você tem feito para que o céu reaja ao seu favor? Aleluia! Glória a Deus. Você tem clamado, você tem pedido ou você tem reclamado? Porque é a diferença de clamar e reclamar, né? Você tem feito igual o povo de Israel? Eu queria voltar para o deserto para comer cebola, repolho. Você não entende as vitórias que o Senhor te deu, as covas que o Senhor te libertou. E até aqui você está, você pode dizer, aleluia, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. A oração é uma ferramenta poderosa, capaz de abalar o mundo em sua resposta, em seu favor. Eu lembro que Josué precisava de uma vitória, ele estava em batalha, ele orou, o sol parou. Está na Bíblia. Aí vai vir os estudiosos, não, mas tem uma explicação, porque o sol é uma estrela de quinta grandeza, que é o movimento de translação, aquela coisa toda. Querer cientificamente explicar que não foi o sol. Ei, se a Bíblia está dizendo que o sol parou. Sabe por quê? No 37 vai dizer que para Deus nada é impossível. A oração do justo pode muito em seus efeitos, aleluia. Elias orou, o fogo desceu, aleluia. Consumiu lá o holocausto. Ações que geram reações do céu. E o céu hoje está falando para você: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, aleluia. Meu sobrenatural, coisas grandes ocultas. Aleluia, Jesus. Clama a mim, porque nessa cova você não vai ficar, aleluia. Tem livramento na cova hoje para aqueles que buscam o Senhor, aleluia. Tem livramento na cova hoje para aqueles que clamam ao Senhor, para aqueles que entram no seu quarto, fecha a sua porta e clamam ao seu Deus ao secreto. Tem livramento, aleluia. Glória a Deus. Não há cova que possa te segurar, não há prisão que possa te segurar. Se você é um crente que ora, se você é um crente que busca com fé, aleluia, vai dizer lá em Hebreus 11:1 que a fé é o quê? Firme fundamento, que eu creio, e a convicção que das coisas que se esperam eu não vejo. Isso é fé, meu pastor. O poder da evidência pode estar dizendo que não, mas a minha fé vai dizer que sim, aleluia. Porque não andamos por vista, nós andamos por fé, aleluia. Ainda que jogue 30 leões dentro da sua cova, o Senhor vai te livrar, aleluia. Sadraque e Mesaque falou assim para o rei: ó rei, não vamos se curvar diante da sua estátua, e mesmo que o Senhor nos livre, não vamos nos encurvar e permanecer em oração, aleluia. Acenda a fornalha 7 vezes mais, porque parece que às vezes quanto mais nós oramos, mais a prova vem, né? Quanto mais nós oramos, aleluia, mas isso é o inimigo da tua vida, da tua alma, dizendo: ele não vai aguentar. Ó, o senhor não vai não? Pode ir, aperta um pouquinho. Ele não vai aguentar, vai lá. Vou te provar que é o meu servo, que é minha serva, vai lá. Eu sei que eu forjei, aleluia, no fogo, aleluia. Aumenta a fornalha. E aumentaram tanto que os que estavam levando morreram, pastor. Como é que é esse negócio?
E aí, quando jogaram ele lá, o próprio rei Nabucodonosor fica. Lançamos 3, mas estou vendo um 4. Aí costumo dizer que o 4º ano da fornalha, eu quero isso aí, pastor. Era o primeiro ano da fornalha, porque Jesus já estava lá. Ei, aleluia, Jesus já está contigo nessa prova, aleluia. Quando Deus ele manda Elias correr lá para o Querite, ele fala assim para Elias, ó, agora corre da presença de Jezebel e Acabe e vai lá para a torrente do Querite, porque eu já enviei um anjo, um corvo para te dar providência. Ei, antes de você estar no deserto, na cova, na fornalha, Deus já enviou a providência, aleluia! Glória! Eu já enviei, olha só que coisa maravilhosa. Deus já tinha enviado a providência, já enviei o corvo que chegou antes. Meu Deus, aleluia. É o processo. Ou na cova você vira a comida de leão, ou você vira o símbolo do milagre. Aleluia! Ou na cova você vai virar comida de leão, ou você vai virar o símbolo do milagre. Aleluia! Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Jesus. Basta que se mantenha em oração, focado na presença do Senhor. Para terminarmos aqui, Aleluia, Jesus. Glória. Tiago já tinha sido morto a fio de espada. Pedro estava preso. Mas havia uma igreja, pastor, que orava incessantemente, aleluia. E a igreja orava, buscava a face do Senhor. E vai ser a palavra de Deus que Deus envia os anjos lá, quebra lá aquelas cadeias de corrente lá daquela cadeia e livra Pedro, aleluia. E aí Pedro ele vai ser solto, ele pensa que está sonhando alguma coisa, onde vai lá, que toma a igreja orando, rapaz, vai lá na igreja. Ele bate na porta, uma menina chamada Rode abre a porta, e ela nem consegue falar com o Pedro, já corre para dentro, então falou, ó, Pedro está lá fora. E acho que ainda duvidam, porque às vezes a gente ora, e quando o milagre chega, a gente fica bem duvidoso, né? Olhe com fé, meus irmãos. Glória a Deus. Eu acho que a própria menina ficou bem duvidosa, eu acho que é Pedro, acho que é Pedro. Creia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E aí eles vêm ver quando eles abrem a porta, era Pedrão que estava lá, o líder da igreja primitiva. O poder da oração alcançou o coração de Deus. O poder da oração alcançou os céus. E Pedro está ali batendo na porta onde estavam reunidos. Tem livramento na cova. Aleluia! Tem livramento na cova, aleluia, para aqueles que buscam ao Senhor, aleluia, com fé. Mas você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor com fé, acreditando que Ele é poderoso para te livrar, aleluia. Vai ser a palavra de Deus através do salmista: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia. Glória a Deus. Porque a tua oração, a tua busca faz você habitar nos esconderijos do Altíssimo. E aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então descanse no Senhor, meus amados, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque há livramento na cova, aleluia. Glória a Deus. Ainda que jogue 30, 40, 100 leões, aleluia, famintos dentro da sua cova, no seu processo, através da sua oração, os leões vão ter que jejuar. Você pode glorificar o Senhor, aleluia. Glória! Pronto, pode aplaudir o Senhor. O leão que está bramando para te devorar, ele vai jejuar, porque Deus é contigo, aleluia. Persevere em oração, voltando para Pedro. Persevere em oração. Pedro era um milagre, porque a igreja orava e ele bate na porta. Eu quero dizer para você: persevere em oração até que o milagre bata na sua porta, aleluia. Glória! Aleluia, Jesus. Como eu disse, para Deus não é nada impossível. Sabe o que é milagre? É aquilo que não tem mais solução para o homem. E aí Deus entra e faz o milagre. Não, isso é milagre. E essa é a especialidade diária do nosso Deus, fazer milagre. Todo dia Ele faz milagre. Glória a Deus.
Essa é a rotina diária de Deus. Fazer milagre. Tu crê? Glória a Deus. Tu crê? Eu Se creio. crê, gerará a glória de Deus. Mas tem tirado a pedra? Lázaro está morto já há 4 dias. Tira aí a pedra. Sabe por quê? O que eu posso fazer, você pode fazer. Deus não vai fazer por nós. Quer sair da cova? Mas está orando para sair da cova? Quer sair da cova? Mas está jejuando para sair da cova? Quer sair da cova? Mas está tendo uma vida em santidade com Deus para sair da cova? Aleluia. Alaba, subianda, rébia. Glória a Deus. Banco de cova, subicanta, rébia, subianda, rébia. O que tu tem feito para sair da cova? Glória a Deus. Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. Daniel era um homem que era achado graça aos olhos de Deus, era dos homens. E ele tinha legitimidade no céu Glória. para clamar Glória. e ser liberto da cova. E essa mensagem o Senhor me deu hoje. Aleluia. Como eu disse, não sou pregador, mas sou mensageiro da palavra. Vamos receber aqui, dão glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui hoje. Meu Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. Pastora, tem alguma mãe de policial militar aqui? Meu Deus. Vem cá. Vem cá, Patrícia. Tem outra aqui também, tem outra. Só que a mãe de policial está aqui. Só você. Vem cá, meu querido. Tem tua esposa está contigo? Chama ele aqui. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Lava, subião da régua. Glória a Deus. Glória. Tá bom aqui. Aleluia, Jesus. Vamos só o carro, tem que estar junto. Deus me mostra você orando, minha irmã. Madrugadas e madrugadas e madrugadas afora. Pedindo, chorando. E Deus fala assim, hoje eu estou enviando, aleluia, os anjos nessa cova. Glória a Deus. Hoje eu estou enviando um anjo nessa cova e estou dando uma providência. Sabe o que vocês pedem? Aleluia. Eu vou falar aqui porque Deus está mandando eu falar. Satanás fala assim, ó. No dia, lá subcanta, vou dar até o ano, 2026, não sei esse ano. No dia 14 de abril de 2026, Satanás ceifaria a vida do seu filho. De 2026, 14 de abril. Guarda essa data, eu não sei o que vai acontecer, quando acontecer, não vai acontecer, o que Deus vai livrar. Alguma coisa, e essa data eu deixo 14 de abril de 2026. Eu vejo um plano no lá, show, no inferno. Aleluia. E é um processo que ele vai caminhando, ele vai, mas Deus já está cortando essa caminhada. Glória a Deus. E Deus falava assim, ó, vai ser necessário que eu corte algumas pessoas da vida dele, entende? Vai ser necessário que eu rompa algumas alianças que não é minha. Meu Deus, é forte, Jesus. Glória. É um dito de desobediência. O primeiro mandamento com promessa da Bíblia, o único mandamento é honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da Aleluia, terra. Jesus. Meu O Deus. único mandamento com promessa. E o Espírito Santo vai tocar no coração dessa pessoa, desse jovem, aleluia. Eu vejo um jovem, porque ele é uma pessoa velha, entendeu? Eu sou policial militar, sou subtenente da polícia militar. E o Senhor está falando que hoje ele está livrando de morte essa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor fala assim, descansa o coração, porque muitos brados de vitória se estarão juntos na presença do Senhor, amém? Aleluia. Muitos glórias juntos. O Senhor dizer, eu e minha casa serviremos ao Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Abassubiandaré. Meu Deus, aleluia, Jesus. É forte, Jesus. Cavalor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Você, Glória a Deus. com a permissão da pastora. O Senhor diz assim para a sua família. Chegou o tempo de exaltação. Glória, glória a Deus. Quando eu estava pregando aqui, o Senhor me deu aqueles homens, pastora, que tentaram contra Daniel. Deus mostrava uma conspiração contra o esposo dela. Ai, show, mano. Meu Deus. Com inveja. Igualmente, eu não sei, eu não conheço.
Não sei, nunca falei de você, não é a primeira vez que eu te vejo. Mas, assim como o Dário, meu Deus do céu, achou graça Daniel, o patrão não achou graça no teu esposo. Glória a Deus. Glória a Deus. E há uma conspiração para que ele seja mandado embora, pastor. Mas o senhor falou assim, eu estou entrando hoje com providência. Aleluia. Glória a Deus. E o senhor falou assim, porque o patrão já está assim, ó, com ascensões grandes para ele. O patrão vê nele assim uma sinceridade, uma honestidade, o patrão já está com ascensão. E os inimigos já estão vendo isso, aleluia. Se eu estiver mentindo, falando, profeta, tu é mentiroso, tu é mentiroso, tu não é profeta, dizendo, pode falar, fica à vontade. O senhor falou, a exaltação está chegando na vida dele. Deus me mostrava ele fazendo um concurso, mano. Ele passando nesse concurso. Aleluia. Ele escreveu um concurso? Mas Deus me mostrava ele passando um concurso. Glória a Pode Deus. chorar porque Deus está aqui. Lá. Glória! Oh, Jesus. Deus mostrava ele, deixa eu falar, pastora. Deus mostrava, vamos falar aqui, Jesus está arrepiado. Uma calça marrom, uma blusa caque. Eu vi esse rapaz de bombeiro militar. Aleluia. É desse lugar, aleluia. Esse rapaz de bombeiro militar. Ele já falou alguma vez que vai fazer para bombeiro alguma coisa? O que ele vai fazer? Fala o quê? Mas ele vai passar no bombeiro. Você acredita que Deus está aqui nessa glória a Deus? Eu estou arrepiado aqui, ó. Oh, Senhor maravilhoso. Esse rapaz entrou no bombeiro, não sei quem. E ele está. Vou passar aí, não a expectativa dele, é de vocês. Ele pode até passar na guarda municipal que Deus é o tipo da quadra, mas ele vai passar. Mas eu vi a bombeiro. Ele passando e entrando. Você vai vir aqui contar o nome da vitória. Aleluia. Nessa casa você recebeu a vitória, você vai Meu honrar essa casa. Deus. Aleluia. Ah, subiando da areia. Olha aí, Jesus. Você, menina, você? Você é. Oh, Deus. Pastor, Olha eu aí. vou ali o coração dela, em nome de Jesus. O Senhor está na casa, lá passando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bota a mão no coração dela nesse momento. Oh, O Deus. Senhor está te dando uma cura. Ela vai subiando da areia. Aleluia. Está tocando o meu carro dessa mulher. Ah, meu Deus do céu. Está tocando a tua pressão arterial, serva. Aleluia. Pra lá, Bassu, está regulando tudo. Aleluia. Açúcar, tudo. O Senhor falou assim, a última palavra minha, né? De médico não. Você está entendendo, mulher de Deus? Você está entendendo? Não morrerei sem que a promessa não se cumprir. Não temos decreto do homem, não. Porque Deus está no controle da tua vida. Deus está mostrando uma cura completa. A cura não deve estar no teu peito. Eu via Deus regulando tudo, açúcar, regulando. Satanás vai ser, eu vou dar um infarto fulminante, porque ela está já se movendo muito no reino. Está se movendo muito no reino. Deus falou, não vai não, porque a vida dela está nas minhas mãos. Glória. Olha a pergunta para esse tio alguma coisa? Deu uma taxa alta alguma coisa? Deu taxa alta, quem fala o quê? Eu tomo remédio para. Eu tomo aquele civastatina, né? Colesterol. Eu tomo remédio de pressão, aquela depressão. Você tem. Eu tomo 2 comprimidos. Você Um toma pela manhã. quanto? Tomo 2, um pela manhã e outro à noite. Deus está curando essa mulher hoje aqui. Ela meu Deus, Deus está aqui, a presença está. Hoje tem cobras aqui, aleluia! Sendo desfeita, tem leões. Noite, uma noite de cobras subindo, sendo desfeita. Aleluia. Você quer mesmo, você de óculos. Você. Assim diz o Senhor para você, toda afronta cai por terra hoje em nome de Jesus. Está entendendo, minha irmã? Está entendendo? Ele é contigo. Fica de pé para que a gente veja ele nome. Aleluia! O Senhor manda dizer, toda afronta cai por terra hoje. Glória a Deus! Porque a senhora é princesa dele. Aleluia, Pode crer? Jesus! Essa guerra não é sua.
Jesus fala para Jesus, Deus fala para Josafá, ei, nessa peleja tu não tem que pelejar. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só buscar a minha face. Glória, O glória, Senhor é glória contigo, a tá bom? Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, Louvado seja o Jesus. nome do Senhor. Glória, Está na tua casa glória, hoje. glória. Fala, subiando da rébia. O Senhor está entrando dentro da tua casa hoje. Aleluia. E Deus fala assim, ó, estou trocando. Lá, subiando da rébia. Estou trocando algumas coisas dentro da sua casa. Eu digo móveis mesmo, algumas coisas já Aleluia, trocando. Deus. Deus falou, eu vou trocar da coisas que ela me pede, e você sabe o que é. Deus vai te dar. Aleluia. Glória, Deus glória, vai te glória dar. a Não sei Deus. como vai vir, mas Deus vai trocar. Vai tocar Oh, sofá. Jesus. Vai lá, vai subindo da rébia. Vai tocar guarda-roupa. Oh, Vai maravilha, subindo da Aleluia, rébia. Deus dá bênçãos espirituais para você. Deus está mostrando aqui. Vai tocar televisão. Glória, Televisão. Deus está tocando coisa. Estou vendo aqui. Meu Deus. Isso é o que? A mudança do Zé Cristo mesmo. Eu vou dar ela. Eu vou dar minha serva. Vou dar coisas à minha serva. Aleluia. E se ela quiser doar para alguém, ela vai doar. Mas o Senhor está tocando móveis na sua casa. Oh, Você crê? Jesus. Aleluia. Louvado seja o Glória, nome do glória, Senhor. glória, glória, glória a Deus. Abassubiando da Eu vi o Senhor tocando na mente dessa irmã aqui, ó, pastor. Essa aqui, ó. Você. Eu vi o Senhor tocando e capacitando ela. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falava assim, eu sou o Deus que capacito. Aleluia. Eu sou o Deus que confunde as coisas. Está entendendo? Deixa eu falar assim, as coisas loucas, as coisas confunde tudo. Deus hoje está te dando uma capacitação. Lá, Glória, 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 glória a muitos vão Deus. duvidar do que Deus fez na tua vida. Oh, Jesus. Você recebe? Você recebe o que a gente vai Glória, Jesus. glória, É que a frente, irmão, pastor. Aleluia. Oh, Jesus. Senhor, tu está aqui nessa casa, Pai. Meu Deus. Pai, tu é o Deus que solta corações, mentes, que traz a paz do céu, que toca todo entendimento, transforma a mente e coração, Pai. Aleluia. E assim tu pede para me orar, Pai, pela mente dessa Meu mulher. Deus. Aleluia. Pai, se eu venha, Pai, querido, trabalhar na mente dessa mulher, ó, Pai. Muitos não vão entender, mas é o teu poder, Oh, Pai. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Deus Pela vida dela, poderoso. para a honra e glória do Oh, Senhor Jesus. Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pode me falar para Deus, levanta o clamor aqui. Aleluia, Jesus. A igreja pode ficar de pé e orar junto comigo. Estenda suas mãos para cá. O Senhor está livrando muitos aqui nessa noite. Aleluia. Quando você levanta a tua mão aí, o Senhor também vai alcançar a tua vida. Meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, cada um desses Daniéis que estão aqui na frente. Vai cair em covas, cada um numa cova diferente, cada um com um leão diferente. Que está tentando fazer com que a fé, com que a força, que seja destruída. Mas hoje o Senhor está enviando esse anjo. Aleluia! Para calar a boca desse leão. Para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer provisão, para trazer milagre. Tu és o Deus que faz todas as coisas. Nós não somos nada sem ti. Por isso
desista da sua fidelidade com Deus. Não desista, porque Deus é contigo 24 horas por dia. Continue perseverando, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Não tem cova certa. Vou dar um testemunho rapidinho, pastor, 2 minutinhos. Eu entrei numa cova há pouco tempo. Não tem 2 anos que eu entrei numa cova. Dentro do meu trabalho. E eu falei, pô, dessa cova eu não saio mais. Vou contar rápido aqui. Vou contar aqui, não vou dar nome. Certa vez, um Dário da vida, um Nabucodonosor, achou graça em mim. E eu, com a mão de Deus, eu entrava na sala dele, me tirava do meu serviço, começava a orar, orava, comecei a profetizar. Ali eu comecei a profetizar sobre a vida dele. Comecei a profetizar, até profetizei coisas assim que ele ficou. E um dia ele me chamou. Eu tinha um microfone, um dia ele me chamou para mim fazer uma oração por ele. Ele abriu o computador dele para me orar pelo relacionamento dele. Eu já comecei a achar estranho. Resumindo a história, uma menina de outro estado que tinha 13 anos de idade. Ele queria até, eu não vou orar por isso não. Aí já começou a entrar na cova, porque Daniel, com um decreto, ele não deixou de buscar o Senhor. Teve princípios do Senhor. Aleluia! Se estiver na cova, continue, que Deus é contigo. Eu falei, não vou orar por isso não. Ele quer, mas aí lá nos países, a gente está no Brasil. E no Brasil isso é pedofilia. Ele, a partir de hoje, eu sou um coronel tal e você é sargento tal. E se eu enfrentei na cova. Passava por mim e falei, esse cara vai me transferir alguma coisa. E ele está na cova dele. Para piorar, meu irmão está lá em Seropédica, meu irmão me liga. Fala, meu irmão, estou aqui tomando cerveja com um cara que te conhece. Tá, teu pai falou, fulano de tal. Eu falei, meu Deus do céu. Desliguei, falei, depois eu falo contigo. E aí depois liguei, meu irmão, esse cara aí está me perseguindo. Não, ele falou que gosta de você, foi negativo. Estou dentro da cova do Leão, ele falou que vai me prejudicar. Só que meu padrinho, eu tinha uns padrinhos, mas meu padrinho não é Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O homem é coronel, o homem tem um poder, qualquer canetada dele, eu senti, eu fui toda da cova. Meu amigo falou assim, ó, vai te penar, vai te prejudicar. E orando ao Senhor, foi toda na cova. O que nos livra da cova? Deus. O que nos livra da cova? O Senhor com a nossa Coração. Entenda, o céu é a nossa ação gera a reação do céu. Aleluia. Minha esposa sabe dessa história, né? Comecei a orar. Pô, último dia lá, já vai orando que você tomar um bico com um galãozão e tal, orando. Mas quero que vocês entendam que no início ele botava a gente em forma, falava que ele botava um negócio na garganta que não ia morrer porque a Covid não ia matar ele, porque ele tinha um poderoso remédio e tal, e botava a gente fora e mandava a gente tomar aquilo. Passando um tempo, 2, 3 semanas, um mês depois da perseguição, veio a notícia que ele morreu de Covid. Eu não pedi para ninguém morrer. Mas eu quero que você entenda que quando você ora, Deus até mata por você. Por você, Deus mata. Eu não pedi para ninguém morrer. Mas veio aquela notícia, eu não sei se é um alívio, ou tristeza. Pô, ele morreu de Covid. O leão acabou. Ninguém sabia da história. Ninguém sabia de nada. E de nada ninguém se sabendo. Que era uma coisa grave, eu não podia falar. Se eu falasse ia piorar tudo, então eu tinha que ficar em silêncio. Eu não, Senhor. Não consegui olhar para a pessoa. E o Senhor levou. 52 anos de idade. Eu tinha na época 49 anos, estou com 50 agora. Foram passando. 48 anos eu tinha, 2 anos atrás. Ele era 4 anos mais velho que eu. E o Senhor recolheu, era cristão. E a menina era uma pregadora, pregando assim, mas ela prega bem, mas é criança, cara. E aí eu me rejeitei a orar e entrei na cova do leão. Porque, embora Daniel estivesse na presença dos reis, ele não fez média com os reis. Embora Daniel estivesse na presença dos reis, ele não comeu do manjar do rei. Poderia ali fazer orar. Não. Daniel tinha princípios. E para sair da cova, nós temos que ter princípios com o Senhor. E orar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e seja contigo. E essa cova não vai te matar, porque Ele é contigo, em nome de Jesus. Deus é